de convidar o pastor Divaldo para ministrar palavra naquela igreja. E nisso eu tinha sido acometida de uma enfermidade. Eu fiquei uns 15 a 20 dias, né, Vanderlei? Em cima da cama. Fui no hospital várias vezes. Fiquei muito doente a ponto de... Pastor Divaldo foi, pregou, foi uma caravana. Deus usou ele ali poderosamente. Eu louvo e glorifico a Deus pela vida do pastor Divaldo. Porque Deus fez uma grande obra ali dentro da igreja, né, na vida da pastora, da nossa pastora. Mas ainda, irmãos, depois daquela campanha, meu coração continuou angustiado, continuei trabalhando. E eu fiquei, né, esses 15 dias em cima de uma cama, e pensando, meu Deus, eu tenho que levantar dessa cama, eu preciso trabalhar, eu preciso enfiar a cara trabalhar. E eu me lembro que eu falei, eu não aguento mais. Tanta angústia, tanto sofrimento. Comecei a sonhar com uma obra. E ali, um dia eu peguei e passei uma mensagem para o pastor Divaldo. Tem como o senhor orar por mim? Pode ser por áudio mesmo. Eu não estou aguentando mais. Eu estou muito doente. E não é só enfermidade física. Eu estou doente. A minha alma, estou muito angustiada. Sofrimento muito grande, irmãos. A gente perder a presença do Senhor, irmãos, é muito triste. E aí, irmãos, ele orou por mim e logo após Deus usou ele para falar comigo. Deus usou ele para falar comigo tremendamente sobre a obra. Eu me lembro que os áudios estavam em casa, porque eu guardei, irmãos, para me lembrar. Que eu falei com Deus, eu fiz uma aliança com Deus, eu não vou voltar atrás. E ali eu ouvi aquele áudio, naquela oração, eu ouvi aquele áudio da profecia, né? Deus usando ele, né? Na profecia, ali na revelação. E eu chorei bastante. Dobrei o meu joelho, lá em casa sozinha. Coloquei aquele hino, passa lá em casa, Jesus. E eu falei, vem aqui na minha casa, Jesus. Porque sozinha eu não consigo mais. E aí, irmãos, fiz uma aliança com o Senhor. Falei, a partir de agora, a partir de hoje, a partir desse momento, eu faço uma nova aliança com o Senhor. Confesso os meus pecados, confesso que eu errei, confesso que eu me corrompi. Confessei todos os meus pecados ali ao Senhor de joelho. Agradeci a Deus pela vida do pastor Divaldo. Deus me fortaleceu a minha saúde. Fiz uma aliança com o Senhor. Deus tocou no meu coração de pegar as quinta-feira lá na igreja, fazer trabalho de cura e libertação. Falei, Deus, a partir de hoje, eu não vou trabalhar mais da maneira que eu estou trabalhando. Desde aquele dia, irmãos, eu larguei aquele trabalho, voltei a orar na madrugada. A coisa mais gratificante dessa vida, irmãos, é o amor de Deus. Eu voltei, irmãos, eu passei a semana inteira em Palácio da Manhã. Para a minha igreja não tem, mas eu procuro ter. Perto da minha casa tem uma igreja de oração da manhã. Das 8 às 9, sabe aquela oração, que é oração dentro do joelho? Que as irmãs não ficam de conversinha? É oração mesmo. Não é brinquedo não. Lá, 7h40, a igreja está aberta, se entra, já tem irmã lá orando, né? Uma turma de irmã orando. E eu, tão feliz, tão alegre, saí da minha casa com a Bíblia, eu gosto
chora no meio da rua, e olhando, irmãos, enxergando Deus em tudo. Amém. Glória a Deus. Falei com Deus, a coisa mais gratificante dessa vida. Falar com o pastor Divaldo. Eu recebi a cura física e a cura da alma. Glória a Deus. A partir daquele dia que o pastor orou por mim, eu recebi tanta bênção. Mas a bênção maior que eu recebi foi aliança com o Senhor novamente. Glória a Deus. Tu andando de porta em porta dentro do orar novamente. Aleluia. A minha irmã disse, Gláucia, Deus me abriu uma porta, irmãos, diferente. Agora eu ando de porta em porta, vou nas portas, mas é engraçado que eu nunca saio da minha casa sem pedir direção de Deus. Sempre que eu, se o irmão tem uma ideia, Deus colocou uma matéria-prima nas minhas mãos para trabalhar, que chama-se mel. Eu estou vendendo mel para os irmãos entenderem por que eu estou andando de porta em porta. E ali, a minha irmã falou assim, Gláucia, tem aquele rapaz assim, que ele disse que quer uma garrafa de mel. E o Espírito Santo, eu passei 3 dias orando pedindo a Deus. E ali de tarde assim, eu falei para meu marido, eu vou lá hoje. O Espírito Santo falou assim, vai. Aí eu cheguei lá e eu não sabia que aquele homem tinha tirado o vinho. Ele estava costurado, tirou o vinho. E eu olhei para ele e falei, não posso orar por você? Ele falou assim, eu nem acredito que a senhora vai orar por mim. Porque eu estava passando uma dor tão grande, passando a noite inteira sem dormir de dor. Aí eu falei para ele, eu posso voltar amanhã para me orar para o Senhor, fazer um ódio santo, cantar no sino? E o Espírito Santo, eu voltei de manhã, o Espírito Santo falou assim para mim, canta o hino 510. Eu não tenho nada louvar não. Mas quando eu entro na sala assim, eu não sei o que acontece não. Que até eu fico maravilhado com o que Deus faz. Ele foi tocado pelo aquele 510 que fala da cura. E ali eu li a palavra, eu ungi ele, olhei para a esposa dele, olhei para outra pessoa que estava lá também. Irmãos, eu estou contando aqui esse testemunho, porque Deus tocou no meu coração. Amém. Para que nós não venhamos afastar da presença do Senhor. Para que nada venha nos tirar da presença do Senhor. Hoje, irmãos, eu me sinto realizado na presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E ali, irmãos, durante a semana, também o Senhor me tocou para ir na casa de uma mulher que andava, irmãos, tinha saúde, muita saúde. E eu cheguei lá, bati na porta dela, e ela foi Deus que mandou a senhora aqui. Ali ela perdeu o marido há uns anos atrás, hoje ela mora sozinha, e ela é uma situação muito grande. Ela ficou na cadeira de roda, da cadeira de roda agora ela está usando muleta, e ela falou assim, irmã, a maior vontade que eu tenho é que o Senhor me curar para me voltar aqui para a igreja novamente com as minhas próprias pernas. E ali o Espírito Santo falou assim, levanta um propósito de 3 dias para ela. E ali, irmãos, eu levantei juntamente com ela. Eu ia para a oração da manhã, das 8 às 9. Das 9 horas eu já ia embora, já passava na casa dela de jejum. Algo que me chamou a atenção, que do lado da casa dela tem um bar. Eu passo ali, irmãos, tem muito tempo que eu passo ali, aquela mulher nunca nem olhou na minha cara, dona daquele bar. Quando eu cheguei com a minha mochilinha nas costas, me bati no papel,
1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, tocou muito meu coração, porque a gente pode ter dom de profecia, dom de falar a língua dos homens, a língua dos anjos. Nós podemos ter dom da fé, dom da caridade, dom de fazer obra, né, de caridade, né? Ofertar na vida de alguém que está precisando. Mas se não tiver amor, nada adianta. E o que mais me chamou a atenção aqui nessa palavra foi o versículo 5, 6 e 7, que ele diz assim, o 4, irmãos, aliás, o 4, a caridade, o amor, é supridora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não se suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E o que me chamou nessa verdade, nessa palavra aqui, irmãos, que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor falou assim, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. A verdade é o próprio Jesus em nossas vidas. Lá em João, 1 João. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Aqui em 1 João, para os irmãos terem ideia, para os irmãos compreender essa mensagem, tudo que nós vamos fazer passa por amor. Mas não é o amor, o nosso próprio amor, não, mas o amor de Cristo. Né? Tudo que nós vamos fazer na obra, pensando no bem-estar do outro. O amor é isso, irmão, que essa não faz, essa aqui não precisa ficar sabendo. E esse amor aqui, irmãos, ele nos motiva a fazer a obra. Acho que igual, para fazer um trabalho de libertação, tem uma vez que presta, meu Deus. Jejum, oração, santidade, vida com Deus, vida no altar, vida na presença de Deus. Porque se nós for sair da nossa casa de qualquer jeito, irmãos, igual, já nos uma boca da minha mulher, para mim, para olhar cara a cara para mim, para olhar no meu olho a olho e dizer, tem gente que está andando disfarçado de luz. Já imaginou, irmão, se eu fosse uma crente, né? Como se diz? Uma crente com o pé na igreja, porque era muito, ou em cima do muro, eu tinha brigado com ela, falar de alguma coisa para mim, não. A Bíblia fala, vigiai, primeiro a gente vigiar, depois orar. E essa casca de demônio só sai com muito jejum, muitas orações. E esse trabalho de pregação, a obra de Cristo, a obra do Evangelho, o trabalho missionário, é pensando na salvação do próximo, no bem-estar do outro. Não é pensando em fazer para se vangloriar, é pensando no meu próprio interesse. Porque tem pessoas que fazem, já querendo, né, interessado em alguma coisa em troca. Tem pessoas que têm a honra, a glória, se vangloria. Não, irmãos! A nossa coroa, irmãos, ela vem do Senhor. Por que não pode fazer esse trabalho missionário de porta em porta? É onde que ninguém me vê. Que eu entro nas casas, irmãos. Hoje mesmo entrou uma senhora lá na oração da manhã de Otávio, que o marido mandou ela sair de casa, ela entrou lá chorando, ela entrou lá orando, como se diz, se escabelando, clamando, em alta voz. E a irmã, pelo amor de Deus, eu não sei o que está acontecendo na minha casa, um casamento de anos, uma história de idade. O marido vai embora, não te quero mais. E quando você colocar a mão na cabeça de alguém que o diabo manifesta, se não tiver vida, não vai saber
pela vida da pastora Neuci, pela essa congregação Lages, né? A congregação das Lages. Deus não deixa esquecer, irmãos, que é uma alegria que Deus colocou no meu coração. Eu falei, Deus, o Senhor não poderia ter colocado um pastor melhor no meu caminho. Tinha um pastor em Guarnapes que hoje já partiu para a glória, que era o pastor, finado pastor Valdeci, que ele partiu para a glória, e eu recorri a ele. Eu tinha ele como um conselheiro, e eu sempre que eu estava passando por alguma luta, um problema, eu corria lá, mas ele partiu. E hoje eu louvo a Deus que eu tenho um pastor que fala como um amigo, como um pastor também. Eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus que Deus me tirado do fundo do poço. Eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, que nunca desistiu de mim. Quantas vezes ele foi para a igreja e ele disse, o que está acontecendo com você? Vamos para a igreja. E eu estou cansado, eu estou com dor de cabeça, eu trabalho o dia inteiro e eu não dou conta de ir para a igreja. E ele ia. Eu me lembro que muitas vezes ele falava, então eu vou buscar para mim e para você. E eu falei, então vai, porque eu não tenho força. A minha menina mais nova, mãe, o que está acontecendo com a senhora? Cadê aquela Glaucia que ia para o monte, que ia para a igreja todo dia, que não rejeitava a oportunidade? Eu me lembro que, há um mês atrás, uma moça, uma mulher casada, mas é nova, ela me mandou uma simples mensagem no WhatsApp. Irmã Glaucia, por favor, olhe por mim. E eu olhei aquela mensagem e falei, olha o jeito que eu estou, eu brigando comigo mesmo. Uma guerra. Só que ele sabia muito vivo a mensagem. Eu falei, eu vou orar para ninguém, não. A maneira que eu estou, a Beatriz vai orar com ela assim, mãe. Pega esse telefone e olha agora. Para de ficar virando as costas para Deus. Você está achando que você está virando as costas para Deus? Não, é para Deus. Eu virei caladinho. Peguei aquele telefone, olhei para Deus e falei, Deus, o senhor sabe daquele negócio que eu orei à noite, naquele dia assim, há um ano atrás, 2 anos atrás, nem me lembro mais quando eu orava no monte, que eu jejuei, eu me lembro quando foi. Mas se eu ainda tenho uma reserva com o Senhor, eu vou orar para ele. A mulher estava no tempo de suicidar. Ela ia tirar a própria vida. Peguei aquele telefone. Falei, eu vou dar tudo de mim. Porque não é eu que vou fazer a obra, é o Senhor. E ali, irmãos, quem faz trabalho de libertação sabe que quando a gente abre a boca para orar, a minha voz ela já é muito alta. E ali, irmãos, eu vi Deus. Eu vi o mover de Deus na vida daquela mulher do outro lado. Eu encontrei com ela depois e ela disse, irmã, muito obrigada. Deus me livrou aquele dia. Só Deus sabe o que eu estava pensando. Suicídio, irmãos. Depressão. Demônio da loucura, demônio da morte. Amém? Amém. Para que os irmãos entendam, irmãos, o quanto é importante o amor. O amor pelas almas. Aquele amor que não tem, não guarda rancor, não guarda ciúme. Aquele amor que não levanta contra ninguém. Esse tem que ser o amor pelo Evangelho. O ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e vai
deixar aqui um grande amor de Deus pela humanidade, pela igreja, que fala assim, 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, porque a caridade de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisso manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros, sem esperar nada em troca. Amém? Amém.